Vocês perceberam que mudou alguma coisa no nosso serviço da tarde. Então, o sacrifício está junto com os levitas que estão fazendo todo o sacrifício. E nós fazemos a Avdalá assim que escurece. Por quê? Porque se nós formos ver em Atos, no capítulo 20, não precisa lá não. Paulo passa 3 meses na Macedônia. E depois ele viaja para Trode, 3 meses na Macedônia. Aí ele tem problemas na Macedônia, viaja para Trode. E em Trode ele fica apenas 7 dias. E no Shabat, Léo, eles guardam o Shabat. E ele começa a ensinar no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20. Então, eles encerram o Shabat e Paulo começa a ensinar. Mas só que Paulo vai ensinar até a meia-noite. E acontece um evento muito interessante. Um jovem que dormiu profundamente, que estava sentado numa janela, ele dorme profundamente com o ensino de Paulo e cai ali. Então, Paulo vai, abraça o rapaz e diz, nele está a sua alma, a sua vida, e podem ficar tranquilos, irmãos, e ensina até pela manhã, porque ele teria que viajar. Então, os nossos complementos da Paraxá já se dão no primeiro dia da semana. Nós já encerramos o Shabat, já entregamos os nossos dízimos, agora nós vamos dar mais uma olhadinha para encerrarmos a Paraxá Coré. Que o Eterno nos abençoe o irmão Alberto, que está em casa, sentindo mal, com muita diarreia e vômito. Que o Eterno seja com você, irmão Alberto, com o Marcos, com todos os nossos irmãos da internet. Vamos lá, na nossa Haftará, Isaías 66, nós vamos começar a dar uma olhadinha dali de Isaías 66. O último capítulo de Isaías é uma repreensão à hipocrisia. Guarda esta palavra que você vai ver que o pecado de Coré, Datã e Abirão tem nome. A pastora Sandra sempre diz assim para vocês, o pecado tem nome. Abóbora não se chama maçã, é abóbora. Então, se você produz fruto de iniquidade, também ele tem nome. E o pecado de Coré, Datã e Abirão chama hipocrisia. Você vai entender, mais no finalzinho. Aí, quando eu olhei Isaías 66, do versículo 1 ao versículo 6, você verá aqui comigo, ó. Isaías está repreendendo a hipocrisia. Assim diz o Eterno. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir, diz o Eterno. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito e o que treme da minha palavra. Mas o que sacrifica um boi é como que mata um homem. E o que sacrifica um cordeiro, como que degola um cão. Estavam imundos. Os sacrifícios estavam todos imundos por causa da hipocrisia. O que oferece uma oblação é como que oferece sangue de porco. E o que queima incenso, como que adora um ídolo. Estes escolheram seus próprios caminhos. E a sua alma tem prazer nas suas abominações. Olha só, estes escolheram seus próprios caminhos. Eles estão fazendo deliberadamente um pecado deliberado, como na Paraxá da semana passada nós aprendemos. Na Paraxá Coré, você vai ver que o pecado é deliberado, ele é voluntário, é o que o Léo falou pela manhã. Eles escolheram seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações. De modo que escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles os seus temores. Pois quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram. Fizeram que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Eterno, os que tremeis da sua palavra. Os vossos irmãos, olha aí, os vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome e dizem, o Eterno não será glorificado, para que vejamos a vossa alegria, contudo serão envergonhados. O Eterno seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, contudo serão envergonhados. Uma voz de grande tumulto virá da cidade, uma voz do templo, voz do Eterno, que dá o pago aos seus inimigos. Essa é a nossa Haftará,
que vai até o finalzinho. O que está acontecendo aqui? Você vai ver que são os vossos irmãos que vos aborrecem. Por quê? Porque os inimigos do homem, diz Yeshua, são os da sua própria casa. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 36. Mateus capítulo 10, versículo 36. Vou te mostrar como tudo isso está dentro da Paraxá Coré. Mateus capítulo 5, 10, versículo 36. Deixa-me chegar lá. Olha aqui. O que Yeshua está dizendo aqui? No versículo 36. Mas eu vos... estou errado aqui. Versículo 30. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, serão os da sua própria casa. É isso que Isaías está falando ali. Os vossos irmãos que vos aborrecem. Eu vou te mostrar por quê. Porque a contradição ela será tão irredutível que penetrará na intimidade das famílias. A contradição será tão irredutível que penetrará na intimidade das famílias. Por isso que o inimigo do homem serão os da sua própria casa. O que é a contradição? É a incompatibilidade entre alegações atuais e anteriores. Que são alegações anteriores? Aquele homem e aquela mulher que você e eu éramos no passado, atualmente não somos mais. Então há uma contradição. O seu familiar que te conhecia no passado, vê hoje um homem e uma mulher diferentes. Por quê? Porque deixaram morrer a sua natureza carnal e se submeteram a Elohim. Então a contradição se estabelece. Mas os familiares ficam vendo aquele homem do passado. E eles começam a dizer, que contradição é esse? Esse é o meu irmão que eu conheci. E ao mesmo tempo, a contradição, uma regra que dá como caráter da verdade, excluindo todas as alegações anteriores. Por quê? O homem atual deveria desfazer todas as contradições anteriores. Seus familiares deviam ver nele o homem atual transformado pela palavra de Elohim. É isso que deveria ver. Pois o comportamento atual ele é incontestável. É de que alguém que ama o Eterno, que obedece os seus mandamentos, que faz a sua vontade, que anda nos seus caminhos. Vamos ver isso aqui em Mateus capítulo 13, para você ver que desta forma foi com Yeshua HaMashiach. Os laços afetivos vão se tornar mais ásperos e irredutíveis. Primeiro, por causa dessa lembrança do passado. Depois, porque eles não querem servir a Elohim o vivo. Não querem servir para serem transformados e serem novas criaturas. Não querem. Os nossos familiares não querem obedecer. Versículo 53 de Mateus, capítulo 13. Quando Yeshua acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava nas sinagogas deles, de sorte que se admiravam e diziam, de onde veio essa sabedoria que ele tem? Eles o conheceram como um menino. E diziam, de onde veio essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? E escandalizavam-se nele. Yeshua, porém, lhes diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, entre os seus familiares. Irmãos, os laços afetivos, eles se tornam tão irredutíveis e tão mais ásperos que não há poder humano que venha desfazer, só um poder espiritual para quebrar esta força maligna que vem nos familiares contra os próprios irmãos. Só um recurso divino, poderoso, espiritual. A reprovação que aquele ou aquela se expõe, cujo comportamento está
em total adesão, em unidade, em fé com Elohim de Israel, vai criar mais problema ainda. Deixa eu repetir. A reprovação vai se expor com o comportamento daquele que obedece e que se submete. Vai se expor diante dos familiares, porque eles não querem assumir essa postura. Ou eles ficam na lembrança do seu comportamento anterior. É isso que acontece. A adesão a Elohim vai te afastar cada vez mais dos seus e dos meus. A adesão a Elohim. A fé. Exemplo, veja aqui em Marcos, no capítulo 3. Vai aí na sua Bíblia. A adesão vai te afastar cada vez mais. Foi isso que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Você vai ver. Porque eu vou te mostrar que eles são primos, parentes bem próximos, diz a Torá, de Moisés e Arão. Capítulo 3, versículo 31 a 34. Olha aqui. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-nos chamar. Chamar Yeshua. A multidão estava sentada ao redor dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou, quem é minha mãe? E quem é que são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Elohim, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele não faz referência ao Pai, porque ele se refere a um único Pai, é o que está nos céus. Então, essa incompatibilidade, ela vai ser cada vez mais forte. Entre o que faz a vontade de Elohim e o que tem adesão a Elohim e ao que não tem adesão a Elohim. Ou o que tem uma fé que parece que é, mas não é. Ou que tem uma fé que parece que tem adesão, mas não é. Não tem. A ruptura que Adonai pede de seus adeptos, daqueles que fazem adesão a ele, e Yeshua mesmo a consuma com sua mãe e seus irmãos, não admitindo laços, a não ser com aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. É isso aí. A verdadeira parentela não é carnal, ela é espiritual. A verdadeira parentela não é carnal, ela é espiritual. Espiritual. Volta aqui em Mateus 10 comigo, por favor, versículo 37 e 38. Mateus 10, versículo 37 e 38. Olha o que disse Yeshua. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Carregar a cruz significa concretamente estar pronto. Porque qualquer um de vocês sabe o que significa a cruz. É o instrumento os quais Roma usava para sacrificar os seus algozes. Você sabe disso. Mas aqui, Yeshua está dizendo que carregar a cruz significa estar pronto para andar por fé, numa adesão perfeita com Ele, fazendo a vontade dEle, glorificando o nome dEle. De quem? Do Pai. Você estará pronto a enfrentar a morte, o martírio, em testemunho da sua fé. Você estará pronto a enfrentar a morte, o martírio em testemunho à fé. Todos sabem, todos nós sabemos que Yeshua está falando aqui, que seguir a Ele, estar pronto, e estar pronto a combater, até com a doação da própria vida aos poderes da morte. Aos poderes da morte. Sendo assim, nós temos consciência de tudo aquilo que nos aguarda. Como congregação, como povo do Eterno. O que nos aguarda é uma incompatibilidade irredutível contra aquele que não quer obedecer aos mandamentos, que não quer retornar conforme estabelece a Torá, estabelece a Yeshua Mashiach. A Parashá Coré traz com ela esse traço de família.
Pois Coré aparece como o primo irmão de Moisés e Arão. Vamos lá. Êxodo capítulo 6, diz a Torá. Versículo 18 a 21. Ele é primo irmão. Êxodo capítulo 6, de 18 a 21. É um problema familiar. Familiar. Ele queria esse relacionamento, essa adesão de Moisés, essa fé de Moisés. Era isso que ele reivindicava. Não quer pagar preço nenhum para tê-la. Não quer pagar preço nenhum. Muito menos frequentar sacrifício da manhã e da tarde. Muito menos. Os filhos de Coate, Arão, Gizar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133. No versículo 16 diz, são esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. Aí ele vem dizendo, os filhos de Coate são, aí 19, os filhos de Merari, Maali e Muzi, são essas famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu a Arão e a Moisés. Os anos da vida de Arão foram 137. A incompatibilidade que se gerou é familiar. É por causa da adesão de uma das partes. Ele devia lembrar de Moisés, daquele homem rude que saiu do Egito. Que agora aqui mais à frente já está mais trabalhado, a sua fé é mais compacta, a sua adesão muito mais. É isso que está acontecendo aqui. Então a revolta de Coré, ela se dá, a princípio, contra Moisés e contra Arão. Vamos lá. Números, a princípio, ela se dá contra Moisés e contra Arão. Eles se reúnem, olha, Números 16, versículo 3. Eles se reúnem contra Moisés e contra Arão. Olha aqui, ó, versículo 3. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão. Então, a princípio, a revolta, a rebelião, a insurreição é contra Moisés e Arão unicamente. Mas ela vai se estender. Ela vai se estender. Por quê? Eles disseram, basta. Toda a congregação, toda a comunidade, todos são consagrados a Adonai. E Adonai está no meio deles. Porque vos erigis como nascis contra a Assembleia de Adonai. O que é nascis? Erigir é levantar. É fundar alguma coisa, é inventar algo. Erigir. Então, como eles dizem, vocês tentaram se erigir como nascis. Eles acusam Moisés e Arão de colocar-se como nasci, como príncipe, como chefe único de toda a nação de Israel. Soberano único, que reina sozinho. É isso, é essa acusação aqui. Um soberano único reinando sozinho, sem tomar satisfações com a Assembleia, não era verdade. 70 anciões acompanhavam Moisés nas decisões. Não era verdade a acusação. Aqui, hein? Tomou uma proporção muito grande de mentira. De mentira. De mentira. Porque ele fala contra a Assembleia de Adonai, aqui contra a congregação. Toda a congregação é santa, todos eles. Por que vos elevais? Por que vos erigis contra a Assembleia de Adonai? Não era verdade. Por que você quer reinar sozinho? É essa a acusação. Por isso que em algumas traduções chama nascis. A acusação aqui é somente contra Moisés e Arão. Porém, quando se levantam questionando o direito de queimar incenso, aí a coisa vai mudar. Queimar incenso era uma função estabelecida de ordem sacerdotal por Êxodo 30, aquilo que o Léo leu de manhã. Aí a coisa vai mudar de figura, porque vai mexer com os sacrifícios. Vai atingir os céus. Então, irmãos, nós temos que ver a diferença nesta paraxá entre o pecado contra o homem e o pecado contra Adonai. Você vai ver aqui, ó. Então, a rebelião se torna uma insurreição contra Adonai agora. Antes era só com Moisés.
agora ela se torna contra Adonai. Veja do 4 a 11. Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã, ele já sabia que a questão era contra o sacrifício. Ele já sabia. Aqui, ó. No entanto, que ele faz o convite logo em seguida. Amanhã pela manhã, o Eterno fará saber quem é seu. E quem é santo, que ele fará chegar a si. Quem escolher fará chegar a si. Fazer isso, Coré. Todos os seus seguidores tomar incensários. Vamos para a presença de Adonai. Vamos colocar as nossas orações lá. No horário dele, quando ele vem para falar aos seus. Então, nós vamos decidir a questão ali. É isso que ele fala. Pondo neles fogo e incenso amanhã perante o Eterno. O homem a quem o Eterno escolher, este será o santo. Isso vos será suficiente, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura é pouco para vós o que Elohim de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazer do serviço do tabernáculo do Eterno, e estar diante da congregação para servi-la? Ele te fez chegar a si e a todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e também procurais o sacerdócio, está vendo? Pelo que tu e todos os teus seguidores estáis congregados contra Elohim. Está vendo? Ele já sabia onde estava o problema. Moisés já sabia. Muito bem, eles coligaram contra Adonai. Coligar é unir-se por coligamento, significa levantar nações contra Adonai. É isso que é coligar-se. É levantar nações contra Adonai. É um louco. É um louco, é um povo. É um povo. É a mesma coisa que Brasil, Argentina, Paraguai se levantasse contra a Bolívia. É a mesma coisa. Coligar nações. Para fazer o quê? Uma insurreição. Eles vão se unir agora contra Adonai para que não se cumpra as ordens de Adonai. Então, aqui nós temos 2 julgamentos, contra Moisés e Arão e contra Adonai, que eles se levantam. Nos nossos dias, é aquilo que eu falei pela manhã, se levantar contra o retorno é a mesma coisa que se levantar contra Adonai. A comunidade de Yeshua precisa retornar. Israel precisa retornar para que o Mashiach venha. E precisa cumprir os mandamentos, guardar Shabat, celebrar as festas bíblicas, mas não segundo a nossa vontade. Segundo os princípios estabelecidos pela palavra. Então, quem se levanta contra isso, insurge-se contra Adonai, vai morrer. Não precisa de profecia, não precisa de nada. Vai morrer. Vai morrer. Essa é uma revolta que não se pode vencer com recursos humanos. Por isso que na Torá, a capa da Torá está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Porque terá que ter oração e oração e oração para Adonai vir e julgar. Descer e julgar. Então, olha do versículo 12 até o versículo 14, que você vai ver que só recursos espirituais, porque eles são tão insurgentes, que olha, Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram, não subiremos. Porventura, e começam a murmurar contra Moisés. Porventura é pouco no que nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel, para não nos matardes neste deserto, senão que também totalmente te assenhorize de nós, seja Senhor absoluto sobre nós, viu? Nasci, era isso que ele estava falando. Porventura arrancareis os olhos a estes homens? Não subiremos. Eles se negam a se apresentar no sacrifício diante de Adonai para ver a decisão de Adonai. E Moisés sabia que o problema se encontrava agora ali. Então, a cerimônia que Moisés vai propor agora é uma prova de ordalho. A cerimônia que Moisés vai propor aqui agora é uma prova de ordalho. A decisão, a prova de ordalho é a coisa mais difícil aí nos anais de direito, porque não tem prova judiciária para julgar a questão. O julgamento será unicamente espiritual, pelo fogo ou pela água. Vocês se lembram de Números capítulo 5? Se lembram? Ali o julgamento é feito como? A mulher foi apanhada em adultério. Ou o marido está desconfiado que ela está em adultério. Número 5, a partir do versículo 11. Ela é tomada uma porção de água amarga. Se as suas pernas incharem, a barriga inchar,
é porque ela adulterou contra o seu marido. Porque como é que você prova uma coisa que alguém fez lá às escondidas? Muito difícil provar. Então Moisés vai convocar uma cerimônia de prova de ordalho, uma prova judicial, destinada a inocentar ou inculpar o acusado. É isso que vai acontecer aqui. Ele é chamado, a prova de ordalho, de juízo de Elohim. Juízo de Elohim. Pois consiste em submeter a prova do fogo ou da água, para termos, então, o acusado que sair salvo, ele é declarado inocente. O acusado que sair salvo é declarado inocente. Olha aqui para você ver. Disse Moisés, então Moisés irou-se muito, versículo 5. Isso, Léo lembrou muito bem. O acusado que sair inocente desta prova de ordalho, que é uma prova unicamente espiritual pelo fogo e pela água, ele vai sair, ele vai gerar frutos. Que termina o terceiro julgamento lá com a vara de Arão, não é? Vai gerar frutos. Então, por que não existe recurso humano capaz de julgar essa questão? Porque temos que nos submeter a uma prova de ordalho. Por quê? Porque o pecado é contra Elohim. E o pecado se encontra dentro do coração humano. Quem é que conhece o coração de quem? Olha aqui para você ver. Disse, versículo 16, disse Moisés a Coré, tu e todos os teus seguidores ponde-vos perante o Eterno, tu e eles, e também Arão. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Volta ele com incensário. Trazei cada um seu incensário perante o Eterno, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo e incenso. E se colocaram à entrada da tenda da congregação com Moisés e Arão. Quando Coré juntou contra eles toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, a glória do Eterno apareceu a toda a congregação. É a prova de ordalho, que agora Elohim vai julgar. Está vendo? Você sabe que hoje pela manhã eu falei com vocês, segundo Samuel, capítulo 2, versículo 25. Pecando o homem contra o homem, outro homem, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra Elohim, quem intercederá por ele? É esse caso aqui, quem intercederá por ele? Vocês se lembram de Nabal, marido de Abigail? Vocês se lembram? Lá em 2 Samuel, quando Davi, 1 Samuel, 2 Samuel, quando Davi estava fugindo de Saul, desesperado Davi com seus homens, ele pede víveres a Nabal. Nabal era um homem rico, possuidor de muitas ovelhas, estava no período da tosquia. Então ele manda, e ele protegeu Nabal no deserto com os seus homens. Quando ele precisou de comida, necessidade básica, Nabal negou. Homem mau, homem de Belial, homem criminoso, feito Coré, Datã e Abirão. Ele peca contra Elohim. 10 dias depois ele morre. Pelo fogo de Elohim. Pelo fogo. A prova de ordalho. Abigail que vai assistir a Davi, às escondidas, para que Nabal não saiba. Era um beberrão. Homem de Belial. Criminoso feito Coré, Datã e Abirão. Parentes próximos, mas criminosos. Olha o que eu estou dizendo. Parentes próximos, mas criminosos. Nós temos que discernir isso. Então ele... Olha do versículo 23 aqui, de Números 16. Disse o Eterno a Moisés. Dize a toda a nação, levantai-vos ao redor da tenda de Coré, de Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, após eles foram os anciãos de Israel, e disse à congregação, desviai-vos, eu peço-vos das tendas destes homens criminosos. Criminosos. E não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Para que não sejais destruídos com as faltas deles. Por isso que a proibição de associar-se ao criminoso é para que não sejamos destruídos com as faltas deles.
Associar significa unir, juntar, fazer aliança, entrar em sociedade. É proibido, foi aquilo que eu falei de manhã, manifestar solidariedade ao homem de Belial, ao homem criminoso, que desonra Elohim, que se insurge contra Elohim, que se revolta contra Elohim e a obediência às suas ordens. Ele é homem de Belial, ele é criminoso. Fala no microfone, meu filho. Essa associação que a senhora está falando é semelhante àquela questão que Yeshua fala, não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Isso. Né? Porque quando você se assenta junto com o escarnecedor, você é um escarnecedor. Exatamente, você leva a falta dele. Aí você se enche de peninha e você quer ajudar. Não, ele se insurge contra Elohim. Elohim estabelece uma ordem e fulaninho se sente altivo, arrogante, e eu não vou obedecer. Eu não tenho como mudar a minha natureza. Então, meu amor, você está contra a Torá com todas as forças do teu ser. Porque a Torá diz que ele mata e ele faz viver. Ele mata a sua e a minha natureza carnal para nos submetermos a Elohim. Você está dizendo asneira. Contra a Torá e contra Elohim de Israel. Ele faz a ferida, mas ele mesmo a cura. Ele traz a doença sobre você. Mas se você se humilhar, se arrepender dos seus pecados, ele te cura. Que ignorância. Que ignorância isso. Irmãos, você vai ver aqui, ó, que essa solidariedade vai criar, como nós discutimos de manhã e olhamos a Paraxá, vai criar essa outra, do versículo 41 ao 50 aqui, Israel vai pecar por manifestar solidariedade com a Assembleia de Coré, Datã e Abirão, com os insurgentes. Prestou solidariedade, vai morrer não sei mais quantos aqui. Corrige, meu filho. Eu queria fazer uma correção, porque eu falei Yeshua, mas na verdade é Salmo 1. Salmo tá? 1, é. Isso. É. Yeshua aconselha a não resistir o criminoso, o homem mau. Está lá em Mateus 5, não precisa sei lá. Você está orando a semana inteira, do versículo 38 a 42. Olho por olho, dente por dente, diz, não, eu não digo assim. Não resistais ao homem criminoso, ao homem mau. Você sabe que até a polícia te aconselha isso aí. Quando você for assaltado, não resista. Não fala como é que fala, como é que eles falam? Não faça força aí contra o criminoso. Não reagir. Se ele te pedir uma capa, dá outra. A túnica, dá a capa também. Se ele te mandar andar uma milha, ande duas com ele, ele é criminoso. Ele é homem de Belial. Fala, meu irmão. Dá o microfone a ele, Roberto, para os outros da internet ouvirem, meu irmão. Só um minutinho, deixa Roberto chegar até aí. Há 6 meses atrás eu fui assaltado no monte, eu estava orando, e o rapaz levou a minha aliança, levou o meu celular, não levou meu chip porque eu pedi. Eu sou casado, estou sem aliança porque fui roubado. E mesmo assim, daí evangelizei ele. Eu falei assim, jovem, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Aí ele disse, eu já sei, eu já fui crente. Ele falou que me dá uma facada ou um tiro. E aí ele acabou morrendo. 3 meses, 3 dias depois. Porque tocou nos ungidos do Senhor. Exatamente. Né? Então, é como a senhora falou, e realmente. Né? Então, é Yeshua quem diz, né? Mateus capítulo justamente. 5. Não resistais ao homem mau. Eu já fui praticante de arte marcial, já fiz ninjitsu. Quer dizer, eu poderia chegar e resistir. Reagir, né? Pela questão das técnicas, mas mobilizar e tudo mais. Mas aí eu lembrei dessa passagem que a senhora falou. Se pedir a capa, né, dê a túnica. Dê a túnica. Se pedir para caminhar uma milha, caminha duas. Então, quer dizer, eu lembrei disso aí na hora. Então isso aí, quer dizer, não, peraí, Jesus falou assim, ele ensinou assim. Então eu não posso revidar. Na hora aí, você lembrou da palavra. E aí, né? quer dizer, aí Deus restituiu, Deus me deu um outro celular melhor que eu tinha, ganhei R$50, ganhei um trabalho depois, né?
e participei de um congresso sobre santidade. Isso foi bem, essa foi como diz a palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Deve ter feito mais fervoroso ainda, né? Com o aperto que você passou. Obrigado. Amém. Provérbios 6, você vai ver as características do homem criminoso. Ele é desleal. Vai lá para você ver. É o que nós estamos orando. Provérbios 6 também. Eu quero que você dê uma olhada, porque você encontra aqui as características do criminoso. Provérbios 6, é o homem de Belial, o homem mau. E às vezes ele está dentro da sua casa, do seu lado. O versículo 12, Provérbios 6, versículo 12. Aqui tem as características dele. O homem de Belial, o homem vil, o homem criminoso, ele anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será destruído sem que haja remédio. Há 6 coisas que o Eterno odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contenda entre irmãos. Yeshua, irmãos, vai ensinar o motivo porque não podemos nem manifestar solidariedade para com o criminoso, com o homem de Belial. Porque eles proclamam uma fé da qual eles são completamente desprovidos de adesão a Adonai. O criminoso, presta atenção, aquele que está ao seu lado, ele proclama uma fé. É aquilo que eu comecei a falar. Ele proclama uma fé que ele não tem. Ele diz ter, mas ele não tem. Vamos lá, para você ver isso comigo. No capítulo 23 de Mateus. O que justifica o comportamento do criminoso, irmãos, é a hipocrisia. Ele não tem fé. Ele não tem adesão a Adonai. O que justifica o seu comportamento é o nome do seu pecado. Hipocrisia. Esse é o nome do pecado de Coré, de Datã e de Abirão. E de todo criminoso, e de todo homem de Belial. A razão que o Eterno tem para condená-lo é a sua hipocrisia, a sua falta de união com Adonai, a sua falta de fé. A hipocrisia, irmãos, eu aprendi no dicionário de português, é um vício. A hipocrisia é um vício. É um vício. Que consiste em apresentar uma virtude ou um consentimento que você não tem. Você apresenta uma virtude, um sentimento que você não tem. Mas você finge ter. Você finge ter. Você finge, então você é falso. Você é fingido. Esses são os criminosos. Por isso que eu disse, pecado tem nome. Yeshua está repreendendo a hipocrisia. Ele está repetindo. Isaías 66. Em Mateus capítulo 23, que vocês conhecem de cor. Mateus capítulo 23. Ele está repreendendo a hipocrisia. Você verá comigo aqui que Yeshua vai repetir a palavra hipócrita 7 vezes. Veja aqui. Olha, começa do versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha aqui, vai no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Dizem ter um sentimento e uma virtude quando não tem. Não tem. Olha aqui. Olha o versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo, Alécia, e do prato. Mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ele está repreendendo, ele está repetindo Isaías 66, meu amor. Yeshua, tá? Ele está repetindo isso aqui. Aqui, ó, olha o versículo 27. Ai de vós, escribas
fariseus hipócritas. Olha o 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Demonstram virtudes, sentimentos que não têm. São falsos, são fingidos. Por isso que Isaías 63, no versículo 3, a parte B, ele diz, estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações. Não querem servir a Adonai, e nem fazer adesão a ele. Aqui está a explicação do prato, que eu fui procurar tanto, que eu tinha que vir aqui para ver o que Yeshua estava falando a respeito da nossa paraxá, Coré, e da Haftará, Isaías 66. Por quê? Porque o prato, ele é um utensílio que você usa na mesa para comer, não é verdade? Mas também, ele é aquele prato que fica na balança para saber o peso. Se você vai ser pesado e vai ser encontrado em falta, a balança vai fazer isso. Um prato vai subir, o outro vai descer. Porque fomos encontrados em falta. Então, ele é a concha do prato, da balança, que se põe os objetos para pesar. E também a expressão, vamos colocar, expressão popular, vamos colocar tudo em pratos limpos. É isso que Yeshua está fazendo. Ele está pegando aqui a paraxá Coré e está trazendo em pratos limpos. Vamos falar o nome do pecado? Hipocrisia. Hipocrisia. Porque quem obedece a Elohim obedece os mandamentos. Por que não está guardando o Shabat direito? Por que não está guardando? Por quê? Então você é um hipócrita. Você diz fazer e não faz. É isso que Yeshua está falando aqui. É isso aí. Vocês se lembram de Ananias e Safira? Vamos lá? A nossa Haftará, Atos capítulo 5. Ananias e Safira. Aí você vai completar a hipocrisia aqui agora. 5. Brita e Radechá. Atos capítulo 5. De 1 até o versículo 11. Olha aqui, ó. Hein? Ah, Léo, fala no microfone para me ajudar. Houve? Olha aí. Aqui houve concordância, morreram os dois. Aprenderam agora? Aprenderam agora? Compartilha com o homem de Belial e com o homem de... concordar com um criminoso. Concordou? Morrem os dois. Vamos ver? Fala. O contrário do que aconteceu com Nabal, cuja esposa não concordou. Apesar de ser casada com ele, ela não concordou com o pecado de Nabal. De não dar víveres a Davi, comida a Davi, que estava em grande aflição no deserto. Ela sai escondida dele e vai levar os víveres a Davi. Reconhece a soberania de Davi. Reconhece que ele reinaria sobre Israel. Ela ficou muito bem viúva. Vamos lá? Aqui ninguém fica viúvo. Morre os dois, por causa de concordância. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo sua mulher. Mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Elohim. Viu só? Pecou contra Elohim. Vai ser a prova de ordalha, fogo do céu. Né? Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Não sabendo o que havia acontecido, perguntou-lhe Pedro: Dize-me,
Vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concordastes para tentar o Espírito do Eterno? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão. Imediatamente ele caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Houve grande temor em toda a comunidade e em todos os que ouviram estas coisas. Viu o que é concordar? Temos que fechar a paraxá com o nome das coisas, com o Novo Testamento, com os profetas, com os apóstolos, com Yeshua HaMashiach e com a Torá. Não é verdade? Vamos lá, Números capítulo 17. O terceiro julgamento, que vai acontecer aqui agora. Esse vai dar frutos. Eles trazem seus frutos. Olha só, Números capítulo 17. Você vai ver aqui que o texto não diz, a Torá não diz que o povo se arrependeu. A Torá não diz isso. Mas o simples fato, presta atenção no que eu vou te dizer. A Torá não diz que o povo se arrependeu. Mas o simples fato do serviço litúrgico retomar, pronto, as coisas se acertaram. O simples fato do serviço litúrgico retomar o seu curso normal, sacrifício pela manhã e à tarde, guarda de Shabat, sacrifício contínuo, tudo retomado, as coisas se acertaram no reino espiritual. Não precisou de falar que houve arrependimento da Assembleia de Israel. O simples fato de retomar o serviço litúrgico, dar continuidade, sem surgir uma nova crise, tudo já havia sido resolvido. Né? A lição foi compreendida duramente por Israel. Muitas vidas se foram, muitas vidas se perderam, mas o Eterno realizou o seu estranho ato, a sua estranha obra, levantar contra o seu próprio povo. Elohim não tem prazer na morte de ninguém, diz a Bíblia. Mas ele quer que todos vivam. Mas ele também exige que todos se arrependam. Que todos se arrependam dos seus pecados. Todos. Ao invés de punir os culpados, Adonai vai designar aqui a quem ele vai reservar as honras. Não é verdade? Então, a vara de Arão vai florescer. Versículo 8. Ele reserva as honras ao serviço sacerdotal. Ouviram bem, sacerdotes? Ele reserva as honras ao serviço sacerdotal. Olha só, que coisa maravilhosa. Olha aí, a amendoeira vai florescer. Não é? Versículo 8. É 8? No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão pela casa de Levi havia florescido. Os botões haviam surgido. As flores haviam desabrochado e produzido amêndoas, não é? Amendoeira significa, ela é a primeira, no meio de todas as árvores, a primeira a dar flores e frutos. Então, ela recebe o nome em hebraico de vigia, porque ela é a primeira a dar frutos. E ele deseja que cada um de nós demos frutos rapidamente, porque não há tempo de espera. Não há tempo. Precisamos dar frutos, frutos de justiça, frutos de arrependimento, frutos para a glória, de louvor, frutos para a glória do Eterno.